Bom, galera, seguinte, hoje eu trouxe uma dúvida de algumas seguidoras quando eu falo de alimento ultraprocessado. Então, lá no Instagram, todas as vezes eu falo, olha, é o seguinte, low carb é baseado em comida de verdade, comida de verdade. Que o raio de comida de verdade tem de diferença em alimentos processados e ultraprocessados, por exemplo? Então é o seguinte, a gente tem no Guia Alimentar Nacional, ele classifica em 3 tipos, né? Ele classifica como minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então, basicamente, os alimentos eles vão sair do original deles, eles vão passar por algum processo de industrialização para que mantenha mais tempo de prateleira, para que dê mais validade, para que chegue na sua casa com mais qualidade dos nutrientes asseguradas, por exemplo, porque não estragou ao longo da viagem, como acontece com a fruta, que em pouco tempo estraga, porque ela é muito perecível, como acontece com a carne in natura, que ela precisa o tempo todo estar refrigerada, porque senão ela estraga facilmente. Então, como que é esse alimento, por exemplo, ultraprocessado, que a gente vem rechaçando várias vezes aqui? Então, imagina o seguinte, vem um pacotinho escrito para você assim, de bacon, com sabor de bacon, mas o bagulho é feito de milho, tá? Então imagina um salgadinho feito de milho, a base dele é farinha de milho, gordura vegetal, sal, outras coisas. Ele não tem nada de bacon, mas o gosto dele é de bacon. O que isso acontece? Ele passou por tantos processos de industrialização que você lembra o bacon com aquele gosto, mas não tem nada a ver lá. Então, ele é ultramente processado, ultraprocessado, né? Ultra vezes ali passado por um processo de industrialização. Qual é a diferença dele, por exemplo, para um processado? Que às vezes a gente encontra coisas boas, que é o caso do iogurte integral, que vai ter lá na sua composição iogurte, o leite e o fermento. O leite era o processamento, né? Então, imagina, minimamente processado, tirou o leite da vaca. Só que como que ele virou iogurte? Ele precisou de um processo de industrialização. E esse processo, mesmo que se você fizer em casa, você está fazendo um processo. Ele vai deixar de ser um produto in natura para ser um produto processado. Então, quando a gente fala de evite produtos ultraprocessados, é porque ele às vezes perde a sua característica de comida para virar algo que um pacotinho de tantas composições químicas dure muito tempo numa prateleira. Então, por exemplo, o iogurte, por mais que ele seja processado, ele é o leite e o fermento lá na sua composição para que vire o iogurte. E aí vamos levar em consideração ele. Se você não deixar refrigerado, ele tem baixa validade. Em pouco tempo, ele vai lá e estraga. Por quê? Porque ele é baixíssima parte de processamento dele, né? Passou por poucos estágios para virar o iogurte. Então, a validade dele vai ser menor, dependendo do grau, né? Quando a gente está falando aqui de uma proteína animal, ele vai estragar mais rápido. Já um pacote salgadinho lá, que tem um sabor de bacon, vai durar 2, 3, às vezes 4 anos numa prateleira. Então, algumas carnes, às vezes a gente é enganado. Então, tá lá, por exemplo, aqueles pacotinhos de nuggets. Então, você vai ver lá que é colocado como se fosse peito de frango. Quando você vai ler o rótulo, começa às vezes com gordura vegetal. Aí tem um monte de coisa para chegar até um pouquinho de peito de frango. Então, aquilo tem muitas partes de processamento para chegar a ser aquele alimento que eles estão chamando de nuggets. Isso também é um alimento ultraprocessado. Então, quanto mais coisas você faz para ter aquele alimento mais tempo na prateleira, que ele seja mais palatável, que ele dure mais tempo, que vire pó, ou que é o suco de saquinho, por exemplo. Quando você vai imaginar que um suco, você pega um suco de saquinho, né? Ele é um pó, colocou água, ele virou suco. Não é assim que funciona. Se a gente for levar em consideração fazer um suco natural, que mesmo não venha ao caso assim, para emagrecimento, outras coisas ruins da parte de suco, mas se você levar em consideração, você pega a fruta e espremeu. Vamos supor que você pegou a laranja e espremeu. Você processou a laranja. Então, ela não é mais um alimento minimamente processado. Você teve um processo para obter o suco. Agora, se você faz daquele suco virar um pó,
para ele ter muito mais tempo, você precisa colocar mais aditivos químicos, provavelmente vai pôr açúcares, ou se não tiver o açúcar, vai colocar outros tipos de adoçante também, muito químico, para que dure mais tempo. Então, aquilo não é o suco, né? Ele passou por tantos processos que ele virou um pozinho, que eles chamam de suco para ser vendido mais simples. Mas se você olhar, às vezes nem fruta tinha lá. Então, essa é a questão dos alimentos processados, ultraprocessados que você deve evitar e os minimamente processados. Então, eu espero que você tenha entendido aí essa relação de classificação e comece a evitar quando você entender que esse alimento deixou de ser comida de verdade para ser um alimento tão processado que ele basicamente um pedacinho de química na sua mão e só, né? Muitas das vezes nem traz para você aquilo que você espera quando o gostinho de alguma coisa nem existe naquele rótulo, tá bom? Se você gostou, compartilha, você curta esse vídeo, compartilha com os amigos e comenta aqui o que você achou. Se você sabia, se você não sabia, se ficou simples para você entender agora o que é um alimento ultraprocessado.